Bom, esse problema aqui se liga ao que está acontecendo no Brasil nesse exato momento, né? Nós podemos dizer que essa semana aqui foi a semana da democracia, né? Eu acho que os maiores democratas que existem no Brasil, que jamais existiram no Brasil, que são os industriais, uma parte, né, os industriais que controlam a Fiesp e os banqueiros que controlam a Febraban, tiraram um manifesto pela democracia. Vocês podem imaginar uma coisa mais democrática do que isso? E de pessoas, né, cuja folha corrida democrática é impecável, né? São os maiores defensores da democracia que teve no Brasil. Apoiaram todos os golpes de Estado que já aconteceram e vão apoiar todos os demais, né? É um espetáculo assim extremamente grotesco. Você vê, por exemplo, a Fiesp, né? Todo mundo aqui se lembra da Fiesp do Pato Amarelo, né? Não faz tanto tempo assim, né? Não faz muito tempo, são 5 anos, 6 anos, o Pato Amarelo. O Pato Amarelo soltou um manifesto pela democracia. É grotesco, né? Os autores do manifesto, inclusive, são todos grandes democratas. Família Setúbal, do Itaú. Na verdade, são assim, são banqueiros, né, que escreveram o manifesto, e economistas que são funcionários dos banqueiros. Quer dizer, exatamente as pessoas que estiveram no governo FHC, quase destruíram o país completamente, que organizaram o golpe de 2016 e que elegeram o Bolsonaro. Agora, eles soltaram o manifesto pela democracia. É uma coisa ridícula e absurda, né? Qual é o problema? O problema é que a esquerda decidiu atrelar o seu vagãozinho cambaleante à locomotiva dessa gente. E embarcou completamente nessa farsa, que é uma farsa isso daí, né? O que permitiu essa manobra são as pesquisas eleitorais, que mostram o Lula em primeiro lugar. Então, um setor do PT, o setor mais conservador, mais direitista, mais oportunista, diz o seguinte: nós vamos ganhar a eleição. Então, tudo que for favorável para ganhar a eleição, nós vamos apoiar, sem medir as consequências, né? Que é uma característica do PT, é fazer as coisas sem medir as consequências. É o partido mais imediatista que jamais existiu no Brasil, é o PT. Então, vamos lá. A Fiesp do Pato Amarelo diz que é democrática, vamos com eles. A Febraban, Federação dos Banqueiros, falou que é democrática, vamos com a Febraban. Todo o pessoal do FHC, do PSDB, está fazendo a campanha pela democracia, vamos nos juntar a eles e fazer a campanha pela democracia, né? Sem pensar no amanhã. Mais ou menos a filosofia é a seguinte: vamos ser felizes hoje sem pensar no amanhã, né? Amanhã é um novo dia, ninguém sabe o que vai acontecer, mas hoje nós estamos no ápice da felicidade. Quer dizer, a esquerda ficou totalmente a reboque das figuras mais sinistras e problemáticas e vampirescas que existem no Brasil. Alguém pode imaginar uma coisa pior do que os bancos? É difícil, né? Até os banqueiros sabem disso daí. Eles sabem que o banco não é visto como uma coisa de um ser humano, é uma coisa meio que sobrenatural, desumana, né? Esses bancos, por exemplo, muita gente não sabe, mas eles consomem do orçamento federal e do orçamento estadual da maioria dos estados e do orçamento municipal da esmagadora maioria dos municípios, coisa que chega a quase 60% da renda.
sei se todo mundo tem noção disso daí. Quem mora em São Paulo deve ter se perguntado muitas vezes como é que uma cidade tão grande, tão rica, né, parece que às vezes a gente tem a impressão de que essa cidade aqui ela fica ou na Síria, né, ou nas cidades devastadas ali da Ucrânia, depois do bombardeio russo. Porque nada funciona, né? As ruas são todas esburacadas, as calçadas todas destruídas. É uma coisa de louco o que acontece em São Paulo, né? Eu acho que muita gente já se perguntou, né? Por que que é assim? Né? E nós temos aí de acréscimo também o seguinte, né? Não fosse o dinheiro que a cidade recebe de impostos e tudo mais, nós temos também as multas de trânsito, que se transformaram uma segunda engrenagem de arrancar a pele da população. Não tem mais ninguém em São Paulo que nunca teve uma multa de trânsito. Até aquelas velhinhas que andam a 20 por hora em São Paulo já tiveram multa de trânsito. Né? A multa de trânsito atingiu 100% da população, o que mostra que é um abuso, porque se você tem uma lei que 100% das pessoas desobedecem é porque tem algum problema com a lei, né? Não com as pessoas. Mas, enfim, onde é que está o dinheiro de São Paulo? Né? Por que a cidade está caindo aos pedaços? Porque a maior parte do dinheiro vai para os bancos, na forma de juros. Dinheiro que foi emprestado, não sei quando, não sei para quê, está rendendo juros há muito tempo. O Estado Nacional Brasileiro paga 40% do orçamento no serviço da dívida financeira. Né? Os bancos hipotecaram o país, literalmente. Aí vem a FEBRABAN e, junto com a Fiesp, né, que são quase irmãos siameses, lançam um manifesto pela democracia. Quem que pode acreditar nisso daí? Ninguém. Mas a esquerda apoia isso daí. Né? Por quê? Porque o Lula já está eleito. Só precisa o tempo passar e a gente chegar na urna, que vai dar Lula, não tem por onde. Né? Isso depois que todo mundo trabalhou para que o Lula não fosse nem candidato na última eleição e tiraram a Dilma do governo. Mas aparentemente aconteceu alguma coisa que a gente não sabe, que todo mundo mudou de opinião. Né? Agora todo mundo é a favor do Lula. Será verdade isso daí? Uma coisa, além do fato de ser grotesco em si o negócio, o posicionamento político do Manifesto pela Democracia, do movimento que eles estão tentando criar, é um movimento absurdo. Porque é um movimento que diz o seguinte: as instituições são perfeitas, no Brasil, hein? Veja bem. As instituições brasileiras são perfeitas, depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos. Depois de toda a loucura do judiciário no Brasil, depois da derrubada do governo da Dilma, depois de que o Lula foi impedido de participar das eleições de 2018 de forma ilegal. Nós teríamos agora que dizer que nós estamos num mundo institucional perfeito, que tem que ser defendido contra qualquer tipo de crítica. Como é possível isso daí? No dia 11 de agosto, o pessoal está organizando o ato e uma das palavras de ordem é a defesa das urnas. Quer dizer que a gente teria que sair à rua para defender uma urna. Eu não posso aqui, logicamente, pelo que eu expliquei para vocês no começo, né, falar nada sobre a urna, mas veja, vamos supor que não fosse no Brasil, vamos supor que fosse na Nigéria. É para levar a sério isso daí, que a gente tem que defender a urna? Tem que defender a urna, tem que defender as pessoas que estão controlando o sistema eleitoral brasileiro. Tem que defender. Defender do quê? Estão jogando uma bomba lá,
Vão matar o ministro do STF? Não. Defender de críticas. Segundo a direção da CUT, pelo que eu li nos materiais que foram publicados, nós teremos que sair à rua para dizer que não podemos criticar o Alexandre de Moraes, por exemplo, que é presidente do TSE. Eu acho que nem na época da ditadura tinha gente que tinha a cara de pau de chegar nesse ponto. Eu me lembro, eu vivi uma boa parte da minha vida sob a ditadura, infelizmente, né? Muita gente fala que não foi tudo isso, porque também eles não viveram, então a pessoa pode falar qualquer coisa, tá certo? É como uma pessoa que nunca foi estuprada fala, não, estupro é uma coisa besta, não tem importância, né? Quanto vale a opinião da pessoa? Nada, né? Naquela época, apesar de que tinha uma repressão total, estava cheio de piadas sobre a ditadura. O pessoal falava que os militares eram burros, que tinha de piada de militar burro, não era brincadeira, mesmo na época da ditadura. No fim da ditadura, então, nem falar. As piadas explodiam por tudo quanto é lado. Mas agora não, agora nós temos que chegar e falar, ministro do STF, é mais do que o Papa, porque o Papa a gente pode criticar. A eleição do Papa, né, no Colégio dos Cardeais, a gente pode criticar também. Um católico pode criticar. Isso aqui virou uma coisa religiosa. É a religião, não das instituições democráticas, porque não está em questão as instituições de uma determinada instituição democrática, que é o quê? O judiciário? Não. O STF. Virou um ídolo que você tem que se ajoelhar e idolatrar. É um papelão da esquerda nacional fazer isso daí. Aí eles vão argumentar que é o seguinte, isso aí é uma luta contra o fascismo. Não, não é. Se o Bolsonaro é o fascismo, quem colocou o Bolsonaro lá foi essa gente. Como é que nós vamos idolatrar as pessoas? Nós temos que idolatrar alguém que já é ruim, né? Porque nós aqui, por exemplo, não idolatramos nem Karl Marx. Ter um ídolo, nesse sentido, é um negócio ruim. É uma coisa de fanatismo, né? Marx era um ser humano, pode ser criticado, pode se falar o que quiser dele. Não é um ídolo, né? Ele é um líder um líder histórico do movimento operário, mas não é um ídolo. Mas o STF não. O STF virou assim um templo, uma religião. E a esquerda adota essa religião agora porque o país estaria na iminência de cair sob as garras do fascismo. É uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. É absurdo, né? O pessoal está convocando aí... Bom, é aquele negócio, né? Tem aquela famosa frase do Marx que todo mundo usa, de que as coisas, os fatos históricos se repetem, acontecem duas vezes. A primeira como tragédia e a segunda como farsa, né? Eles escolheram o dia 11 de agosto, porque no dia 11 de agosto, eu não diria que aconteceu uma tragédia, foi meio que uma tragicomédia, né? No dia 11 de agosto, muitos anos atrás, né, um jurista do Largo São Francisco, chamado Goffredo Telles Júnior, Goffredo da Silva Telles Júnior, ele escreveu um manifesto contra a ditadura, né? Aí ele foi lá no Largo São Francisco, fizeram um ato público e ele leu esse manifesto, que chamava Carta aos Brasileiros. Qual foi a importância concreta desse manifesto na luta contra a ditadura? Nenhuma.
pessoal ficou vociferando contra a ditadura um tempão, né? Mais ou menos de 74 até mais ou menos 1979, e não acontecia nada, porque palavras não movem moinhos. E esse pessoal era, na verdade, um verdadeiro moinho de palavras, né? Era uma fábrica, uma indústria de palavras. Era o pessoal da oposição democrática à ditadura, que era uma grande palhaçada. Curiosamente, eu estive lá no Largo de São Francisco quando o cidadão leu a famosa Carta aos Brasileiros. Foi uma farsa, né? Aquela carta era uma carta muito, muito sem vergonha. O Goffredo era também uma pessoa muito sem vergonha. E o pessoal que estava lá era tudo uma classe média alta, também muito sem vergonha. Aí os estudantes saíram às ruas, depois os operários fizeram greve e a ditadura acabou. Mas não por causa dessa carta, nem por causa de nenhuma outra carta. Não por causa do Ulisses Guimarães, nem nada. Esse pessoal, eles simplesmente dificultavam que a luta contra a ditadura se desenvolvesse. Enfim. Eles vão fazer agora no dia 11 de agosto, né, a leitura da Carta aos Brasileiros no Largo de São Francisco e outros lugares do país. É a farsa da farsa, né? Aqui a história se repete, primeiro como farsa e depois como farsa da farsa. É ridículo demais. A Yakult, o PT, uma parte da esquerda, tudo bem que nós temos que dizer também claramente que essa esquerda que nós estamos falando é uma esquerda muito burguesa, na verdade, né? Mas é um pessoal do PT e do PSOL que sonha ser do PSDB, mas nunca conseguiu, né? O sonho deles era ser da massa limpinha e cheirosa, mas eles nunca conseguiram comprar o ingresso, né? Então eles se contentam a ir atrás do cortejo desse pessoal. Porque quem está promovendo essa luta contra o fascismo, como é que se diz? Essa epopeia, né? Essa apoteose, mas melhor dizendo, da democracia, é o PSDB. É o velho e bom PSDB dos banqueiros, nacionais e internacionais. E a esquerda está indo atrás, porque a esquerda conseguiram colocar, para eles morderem esse anzol, uma isca que para eles é muito suculenta. Lula vai ganhar a eleição. Com essa isca, você faz qualquer um deles morder qualquer tipo de anzol. Quer dizer, é uma farsa pelas pessoas que fazem. E é uma farsa pelos objetivos. E, em terceiro lugar, a gente deve dizer, nada disso é para favorecer o PT. Quem pensa isso daí está completamente fora da realidade. Já começou a aparecer, né, na imprensa progressista a ideia de que os empresários já começaram a aceitar o PT. Pode ser que algum empresário tenha aceito o PT. Agora, eu não tenho visto que essas pessoas que estão fazendo manifesto estão aceitando a volta do PT. Eu não vi em lugar nenhum isso daí. É mais uma intenção, né, um sonho que eles transformam em realidade, apesar de que não é uma realidade.